Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso grupo é Ana Cecília, Tainá e Victória. Nós vamos falar sobre a célula animal. Célula animal. A célula animal ela é chamada de célula eucariótica, porque possui um núcleo ligado à sua membrana. Além de ter um núcleo, as células animais também contêm outras organelas, estruturas ligadas à membrana, que realizam funções específicas necessárias para o bom funcionamento da célula. Organelas. As organelas celulares são pequenas estruturas localizadas no citoplasma, mergulhadas no citosol, região interna da célula. A sua função é garantir um bom funcionamento das células, tais como a digestão, quebra de moléculas, sintetização e transporte de proteínas, entre outros. Nas células animais, podemos observar a presença das seguintes organelas: retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático são organelas citoplasmáticas membranosas. Essas membranas formam uma complexa rede achatadas que estão interligadas com o invólucro nuclear, carioteca. O retículo endoplasmático só ocorre nas células eucariontes. O complexo golgiense. Organela que armazena, altera e exporta substâncias das células, também conhecida como aparelho de Golgi ou complexo golgiense. É responsável por armazenar, transformar e exportar as substâncias produzidas no retículo endoplasmático liso e rugoso, estabelecendo dessa forma uma relação de independência. O lisossomo. Os lisossomos são organelas citoplasmáticas originadas do complexo de Golgi e têm a capacidade de degradar partículas. Presentes na maioria dos seres vivos eucariontes, os lisossomos são envolvidos em outras atividades celulares, como reparo de membrana e secreção. O peroxomos. Os peroxomos ou peroxomas são organelas citoplasmáticas presentes nas células de animais e plantas. Elas possuem enzimas digestivas que são responsáveis por degradar gorduras e aminoácidos no interior das células sem prejudicar os tecidos. Mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas citoplasmáticas encontradas nas células eucarióticas. As mitocôndrias têm a responsabilidade de transportar energia para as células. Os aspectos dessa organela podem variar de forma, tamanho e quantidade. Centríolos. Os centríolos são organelas citoplasmáticas que marcam presença em células eucarióticas ou células eucariontes, com exceção apenas dos fungos e células vegetais, que possuem sementes. Se deslocam em direção aos polos das células para formar os cílios e flagelos. O núcleo. O núcleo é responsável por guardar e proteger o material genético, o DNA, um composto orgânico que transmite as informações hereditárias, o que é considerada a maior organela da célula. O núcleo é coberto pelo envoltório nuclear e se comunica com o citoplasma através dos poros nucleares. Cromossomo. Em animais e plantas, o cromossomo também fica dentro do núcleo de cada célula. O cromossomo é feito em grande parte de um material chamado ácido, DNA. Os cromossomos de plantas e de animais também contêm um material chamado RNA e algumas proteínas. Funções. Cada cromossomo é constituído por uma longa e linear molécula de DNA associada às proteínas. Essas proteínas são responsáveis por manter a estrutura do cromossomo e auxiliar no controle das atividades dos genes presentes nas moléculas de DNA. Mitose. Na mitose, em célula animal, as fibras que se situam ao redor de cada par de centríolos opostas ao fuso constituem o áster, do grego aster, estrelas. O núcleo absorve água, aumenta de volume e a cariótica se desorganiza. Cada uma das
cromatídeas irmãs fica ligada a um dos polos da célula. Funções. A função da mitose é garantir o crescimento e substituição de células. Esse tipo de divisão celular ocorre em células diploides e em algumas células animais e vegetais. Em uma célula humana, por exemplo, há cerca de 46 cromossomos. A mitose promove o surgimento de duas células também com 46 cromossomos. Meiose. A meiose é responsável pela formação dos gametas nos animais, ou seja, sem elas não existiria ovócito, espermatozoide e nem fecundação. Tomamos os animais como exemplos, mas fungos, protozoários, algas e plantas também fazem essa divisão celular. Funções. A meiose, portanto, está relacionada ao processo reprodutivo, pois tem como função produzir células reprodutivas, tanto nos animais quanto nos vegetais. Nos vegetais, esse processo se dá através da formação dos esporos, enquanto nos animais, da formação dos gametas. Centrômero ou constrição primária é a região do cromossomo que representa o estrangulamento. No centrômero está presente, além de DNA, um risco de proteína com a função de prender os filamentos cromossômicos às fibras de uso durante o processo de divisão celular. Funções. Há um par de um centrômero para poder haver segregação cromossômica, de uma origem que pode haver a iniciação de replicação de cromossoma.